Bom dia a todos, bem-vindos aqui à nossa primeira edição do TAG Smart Summit 2025. O pessoal já está, né, vai entrando, mas já vamos começar quem está aqui. Primeiro, aproveitar e desejar um bom ano para nós, né? Já estamos quase aí na metade dele, com tanto de coisa que aconteceu, mas ainda em tempo, em janeiro. Reforçar aqui as mensagens, né, do nosso cronograma. A gente compartilhou aqui no chat o link para ver toda a agenda. Reforçar, a pedido aqui dos nossos organizadores, que toda a parte de certificado ela é linkada ao acesso, né? A gente tem uma auditoria nisso, então é muito importante que acessem com o e-mail de inscrição. Tem um batimento disso para garantir, né? A gente precisa enviar essas informações para o ISS para garantir a questão da pontuação. Então, isso é super importante. Também queria lembrar que em maio já temos o nosso TAG Summit, né? Não é o Smart Summit, nosso evento grande de investimentos, em 2 dias em maio. Daqui a pouquinho eu ponho aqui também o link para quem não fez a inscrição se fazer. Temos sempre a versão presencial e online. E hoje vamos começar aqui, né, da melhor forma possível, que é ouvindo André Leite, nosso CIO. Para quem não conhece, né, o André é o CIO aqui da TAG. O André tem mais de 27 anos de experiência. Eu sempre falo isso porque ele tem uma experiência muito robusta, não só, né, como um gestor de fundos multimercado, então entende talvez aí como poucas pessoas nesse país do nosso cenário, de tudo que a gente está vivendo, mas também metade desse tempo dedicado ao papel de alocador, né, gestão de patrimônio, entende? Então, como a gente navega esses dois mundos, né, olhar o cenário, toda essa complexidade, ao mesmo tempo entender as necessidades aí de cada indivíduo. Aqui a gente tem mais de 130 mil vidas dentro só da parte de entidades que a gente acompanha, e a gente sabe que é um olhar para cada um. Então, por isso, né, a gente escolhe sempre começar a nossa trilha de conhecimento, ouvindo as perspectivas para o ano com o André. Vai falar de cenário pontual que está acontecendo agora, mas também sem perder o olhar do que a gente pode esperar para esse ano que está começando já de uma forma tão complexa, né? Com tantos eventos aí impactando a nossa trajetória. Dito isso, já vou passar a palavra para o André Leite, começarmos aqui Sharp on Time, a nossa trilha desse ano, e aguardamos vocês aí nos próximos. Podem compartilhar perguntas aqui no chat, no Q&A, e eu vou trazendo esses pontos aqui, ou a gente deixa para o final para discutir em mais profundidade. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigado, Francisca, aí pela gentil apresentação. Muito bem-vindos aí ao nosso primeiro Smart Summit. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o cenário, né, de economia global, de economia brasileira e de investimentos para esse ano de 2025, né, que, como a Francisca lembrou, a gente começou bastante acelerado, né? Nós estamos aí terminando janeiro e o tanto, né, de eventos que já se sucederam, parece que nós estamos em março e abril já, né? Então, isso posto, né, vamos começar a falar um pouquinho sobre macroeconomia, né? Macroeconomia global, depois a gente vai para a parte de macroeconomia brasileira, tá? O mundo, né, ele começa, né, de uma maneira assíncrona em relação ao crescimento, o que é o normal, né? Normalmente os blocos econômicos eles andam meio que cada um no seu ciclo, cada um no seu ritmo. Isso foi interrompido pela pandemia, onde todo mundo entrou em recessão junto, e também com a reabertura, né, os estímulos fiscais, todo mundo saiu junto da pandemia. Então, já depurado nessa fase aí, que foi uma fase difícil aí da humanidade, a gente começa agora cada bloco econômico seguir o seu ciclo, né? Esses números que vocês têm na tela é o número de consenso de crescimento de PIB pelo Bloomberg, né? O Bloomberg faz a coleta aí com dezenas, né, de economistas pelo mundo sobre previsão de economia de PIB para 2025. Estados Unidos, né, esse consenso de 2,1, particularmente nós achamos um pouco modesto. Nós queremos que esse número talvez esteja mais perto de 2,5, né? E a gente vai explorar mais tarde os motivos que a gente acha que o crescimento dos Estados Unidos possivelmente vai continuar a surpreender positivamente.
Europa, né, nós temos uma visão um pouco mais negativa, nós achamos que esse número é abaixo desse 1,2%, alguma coisa mais perto do 0,5%, do 0,7%. Também vamos falar sobre isso, né? Toda a dificuldade da questão industrial que a Europa tem passado ultimamente. O Japão, né, esse é um número que a gente concorda, um crescimento ao redor de 1%, é um número até robusto, né, diante da demografia que encolhe, né? Então, se você tem um país, né, que a população economicamente ativa está declinando e esse país ainda assim está crescendo, significa que você está tendo, naturalmente, um crescimento da produtividade maior do que esses 1% que a gente está vendo aí. A gente também vai falar um pouquinho de Japão quando a gente conversar sobre investimentos. E sobre China, né, o mercado, né, o mercado internacional está com esse PIB de 4,5%. A nossa visão é um pouco mais otimista, né? E naturalmente aqui sem querer defender a exatidão do PIB chinês, né? A gente sabe que os números não são particularmente muito exatos, mas a gente defende que o PIB chinês esse ano, a atividade chinesa esse ano vai ser um pouco melhor do que o mercado tem esperado, tem se posicionado basicamente por conta aí do governo chinês, que tem sido bastante proativo no sentido aí de suporte à economia. Né? O grande resumo do mundo nos últimos anos, né, e esse gráfico aí mostra bem para a gente, é o enriquecimento dos Estados Unidos, né, em vis-a-vis a outros blocos. Né? Em 2008, né, um pouco ali quando teve a crise, né, a crise de 2008, a renda per capita dos Estados Unidos era equivalente à renda per capita da União Europeia. Né? Hoje, né, passados aí quase 20 anos, a renda per capita dos Estados Unidos é o dobro da renda per capita europeia. A renda per capita da população latina nos Estados Unidos, né, que é uma população mais humilde, mais pobre, hoje é igual à renda per capita da Alemanha. Né? Isso fica evidenciado aí nesse gráfico, que é o peso de cada país dentro do MSCI Global, índice de bolsa, índice de ações. Participação dos Estados Unidos, que chegou na década de 90 a ser 30%, hoje está alcançando aí 75%. Né? E você olha naturalmente para a participação de Europa, a participação declinante, juntamente aí com esse empobrecimento relativo que o velho continente tem tido em relação aos Estados Unidos. Né? O grande desafio dos Estados Unidos para esse ano, né, assim, talvez seja a questão macroeconômica mais importante para a gente acompanhar, é a questão fiscal nos Estados Unidos. Né? E por que ela é importante? Porque, de acordo com o mandamento do fiscal dos Estados Unidos, você vai ter também o comportamento da curva de juros dos Estados Unidos, o preço do Treasury de 10 anos, né, o título de 10 anos americano, que é o preço do mercado financeiro mais importante. Todos os outros preços, né, dos ativos financeiros meio que derivam desse preço. E também comportamento do Banco Central americano, né, porque o fiscal ele acaba impactando e bastante na questão da inflação. Hoje, os Estados Unidos, né, hoje eles gastam mais de juros, né, quase 900 bi, gastam mais de juros do que eles gastam com assistência médica, né, que é o Medicare, e também com as despesas discricionárias que eles têm em defesa. Os Estados Unidos, dos países no mundo, é um dos países que mais gasta com defesa. Né? Hoje, o déficit americano é 7% do PIB. Eu, quando falo déficit, é sempre déficit nominal. Né? O Brasil que tem essa mania de pensar em déficit como primário, mas isso é uma jabuticabinha nossa. Né? Quando a gente fala em termos globais, todo mundo sempre fala, conversa e entende sempre o déficit nominal, que é despesa primária mais despesa de juros. Né? E a meta desse novo secretário de Tesouro, né, Scott Bessent, é trazer, né, ele já explicitou isso, é trazer esse déficit de 7% para 3%. Particularmente quando você analisa o orçamento americano, a gente acha essa meta um pouco bold, né, um pouco ousada, até porque o orçamento americano, assim como o orçamento brasileiro, ele tem um componente muito grande dele que não é discricionário, ou seja, as despesas estão carimbadas. Porém, né, a pessoa que está meio que encarregada de trazer essa eficiência à despesa americana é o Elon Musk, no famoso aí Departamento de Eficiência Governamental, e diz ele, né, que após estudar, ele acha que ele consegue economias substantivas. Né? E o ponto é, mesmo que eles não consigam reduzir o déficit de 7 para 3, né, nesse horizonte de 4 anos do governo, só o fato deles caminharem na direção correta, a gente entende que já vai ser bastante positivo para o mercado financeiro e para o preço dos ativos. Até porque a expectativa do mercado, né, dado as políticas que o Trump tem feito, né, de redução ainda maior de impostos
para as empresas americanas, a expectativa geral é que você tenha o déficit aumentando e não reduzindo. Então, se eles conseguirem ir na direção correta, mesmo que não atingindo a meta, a gente entende que vai ser algo visto como positivo. Do lado bom, né, da economia americana, né, do lado que nos faz ter uma visão um pouco mais construtiva, um pouco mais otimista, a gente tem a questão da produtividade, né? A produtividade americana, a gente pode olhar nesse gráfico, quando teve o advento da internet, né, o advento aí da popularização, né, e criação da internet nos anos 90, nos anos 2000, a produtividade americana estava crescendo 3% ao ano. Depois disso, você teve um vale, que foi ali perto da crise de 2008, e agora nós estamos voltando, né? Os oito últimos trimestres, né? Você teve um crescimento de 2,3% da produtividade nos Estados Unidos, da economia americana. Parte disso, eu creio que já é a questão da inteligência artificial, né? Que a gente vai falar em maiores detalhes depois. Inteligência artificial já mostrando aí alguns ganhos de produtividade, né? Em novembro, né, enfim, eu estive nos Estados Unidos visitando alguns bancos, visitando alguns fundos, né, e algumas informações que a gente tem lá em loco, né, foram particularmente interessantes, né. Por exemplo, do S&P 500, né, das 500 empresas do S&P, cerca de 5% já tem, né, aplicativos, né, e aplicações rodando de inteligência artificial no sentido de trazer mais eficiência dentro do mundo corporativo. Porém, né, 95% ainda não. E é justamente esse processo que está começando agora, né? Esse ano de 25 e os próximos anos, a gente vai ter um grande salto de produtividade, porque as empresas ainda estão colocando, né, as ferramentas aí para poder trabalhar, para poder trazer produtividade. Eu vou dar um exemplo prático, né, para isso, né? Por exemplo, o JP Morgan, né, reunião que nós tivemos lá com o COO deles, né, o Daniel Pinto, ele deu o seguinte exemplo, né? O JP tinha fazendo cadastro, né, cuidando da parte de cadastro dos seus clientes em nível global, perto de 5.000 pessoas espalhadas pelo mundo todo. Com o advento da inteligência artificial, isso foi reduzido para 3.000. Né? Eles conseguiram realocar 2.000 pessoas em outras funções, né? Porque eles conseguiram fazer o mesmo trabalho com menos gente. Um outro exemplo recente, a entrevista que eu estava lendo do diretor do Morgan Stanley, né? Quando você vai fazer uma emissão de dívida nos Estados Unidos, o pessoal de Investment Bank eles têm que preencher uma série de formulários que vão para a CVM americana, para a SEC, e o preenchimento desses inúmeros formulários tomavam aí 2 semanas de uma equipe, né? Preenchendo toda a papelada que a CVM americana ela estava pedindo. Agora, com inteligência artificial, 95% desse trabalho é completado em menos de 1 hora, com a inteligência artificial fazendo o trabalho mais braçal do negócio. Então, assim, são vários exemplos aí que começam a surgir no dia a dia de como é que as empresas podem adquirir saltos de produtividade com a inteligência artificial. Outra coisa também que a gente entende como positiva, né, na economia americana é que você tem um setor privado que está desalavancado, um setor privado que tem pouca dívida, né? Esses gráficos aí, que é a dívida pela renda, né, é o ratio, né, é a fração dividindo a dívida pela receita, né? Você olha para o lado do consumidor, hoje o consumidor ele está menos endividado do que 2007. Quando você olha para as empresas do S&P 500, né, a queda foi ainda mais notável, né? Você veio de 4,4 para 1,4. Naturalmente, né, o espelho do setor privado é o setor público, né? E aonde que apareceu a melhoria do setor privado? Apareceu na piora do setor público. Então, você tem aí o governo, né, americano hoje está muito mais alavancado, muito mais endividado do que estava em 2007. Parte disso, né, ou boa parte disso, não só nos Estados Unidos, mas em nível global, foi as despesas que tiveram que ter sido feitas por ocasião da Covid, né, para manter as pessoas ganhando dinheiro, as pessoas tendo renda, né, todo o esforço que foi feito. Só que agora a gente começa a hora do ajuste, né, a hora que o mercado começa a cobrar a conta. Né? Então, não só nos Estados Unidos, né, você tem esse processo aí de precisamos cortar custos, como você tem o mercado brasileiro também pressionando o governo brasileiro em relação à parte fiscal. O primeiro-ministro do Canadá, né, e antes dele a sua secretária de Finanças caiu por conta de questões orçamentárias. O primeiro-ministro da França caiu, né, por questões orçamentárias. Tiveram que colocar um tecnocrata no lugar dele.
O chanceler da Alemanha também está em maus lençóis por conta dessa questão orçamentária, talvez ele não sobreviva no cargo. E quando você pega o mercado inglês, né, você teve nesse começo de ano de 2025 um estresse, né, do mercado de juros inglês, né, a abertura de taxa de juros no mercado inglês, de maneira muito significativa também pelo mesmo motivo. O mercado está cobrando do governo, ó, vocês já gastaram, já fizeram o que tinha que ser feito, agora está na hora da gente começar a voltar à normalidade, de racionalizar a questão fiscal. Esse slide que a gente vai mostrar agora um pouco é um slide um pouco mais político, né? Ano passado, né, 2024, nós tivemos aí mais ou menos 40% da população mundial indo votar, né? Votar seja para o cargo de presidente, seja votar para o cargo de primeiro-ministro, né? E nesse processo de eleição, 80% dessas eleições você teve a troca do incumbente. E veja bem, independente do incumbente ser de direita ou ser de esquerda, as pessoas simplesmente quiseram trocar. A gente vê isso como um fator de insatisfação, existe uma insatisfação global. Parte disso a gente acha que é a questão do custo de vida, né? O custo de vida aumentou muito para todo mundo. Por mais que a inflação tenha desacelerado, né? A inflação é derivada terceira, né? Você está falando ali da aceleração de alguma coisa. Quando você tem o custo de vida subindo e ficando num patamar desconfortável, né? Naturalmente as pessoas de renda mais baixa elas são desigualmente mais punidas, né? Então, esse é um dos fatores. E o segundo fator é a questão da desigualdade de renda, que também piorou bastante após a questão da pandemia, né? Esse gráfico aí, o que ele nos mostra? Ele nos mostra que 1,5% da população global, né, cerca de 58 milhões de pessoas, eles têm um patrimônio acima de $1 milhão, né? E esse grupo de pessoas, né, essas 58 milhões de pessoas, elas detêm o controle de riqueza global da ordem de 192 trilhões, ou cerca de 47,5%. Né? Então, 1,5% da população controla metade da riqueza global. Né? E quando você vai para o topo da pirâmide, né, que é a parte de baixo do gráfico, vocês veem que 39,5% da população, né, 1 bi e 488 milhões de pessoas, tem um patrimônio, né, tem ativos menores do que $10 mil, e essas pessoas praticamente detêm zero da riqueza mundial. Então você tem uma desigualdade muito grande de renda, né, e quando essas pessoas vão votar, o voto delas, ele vale um. Né? Então, por isso que você tem essa onda aí de insatisfação. Naturalmente, isso é amplificado pelas redes sociais, né? As pessoas estão vendo aí o andar de cima, né? Passeando de barco, esquiando, enfim, frequentando hotéis e restaurantes. Isso, naturalmente, vai criando todo um caldo de cultura de insatisfação que meio que exige uma solução imediata na próxima eleição, que é, gente, precisamos trocar o que está aí. Por que isso é importante? Isso é importante porque o ciclo eleitoral continua. Esse ano teremos outros países com eleições. Em 2026 é o Brasil que vai passar por um ciclo eleitoral. E é importante a gente entender que a gente está no meio dessa onda, a gente está no meio dessa tendência, que é a tendência da insatisfação, as pessoas querendo troca rápida de poder. Em relação aos Estados Unidos, né, o que nós temos de mais ou menos como certo? Né? A gente tem a questão das tarifas. O Trump pode ter começado um pouco mais brando no discurso, mas ele tem falado e sinalizado que vai tarifar. Né? Alguns estudos estão sendo concluídos aí pelo Departamento de Comércio americano. Esses estudos serão apresentados ao secretário de Tesouro, serão apresentados ao próprio Trump. Eles vão deliberar sobre essa história. Né? Então, o que o aumento de tarifas de importação provoca na economia? Primeiro momento, você tem um aumento da inflação, né, porque o custo desses produtos importados sobe, aumenta. Então, a estimativa do mercado aí, com o que foi ventilado de tarifação até agora, é que você tem um aumento de inflação de 0,6%, isso distribuído ao longo de 2 anos. Né? E, naturalmente, no primeiro momento, em relação à atividade, você perde PIB, né? Você perde um pouquinho de PIB. Por quê? Porque a pessoa tem a renda dela, tem a cesta de consumo dela. Se o preço sobe, né, naturalmente você vai ter que consumir menos, você vai ter que dar uma freada no seu consumo. O segundo momento de PIB, né, o segundo momento de atividade, a gente entende que é positivo, né, porque dado que os Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo, né, 340 milhões de pessoas, com a maior renda per capita, né, porque se você for olhar para termos numéricos, né, você tem a China com mais de 1 bilhão de pessoas, tem a Índia
com mais de 1 bilhão de pessoas, só que os Estados Unidos você tem 340 milhões de pessoas com a renda per capita de US$ 90 mil. Então, é a maior economia do mundo, né? Além disso, o Trump está colocando tarifação, está protegendo essa economia e ele está tornando essa economia mais competitiva na medida que ele prevê a redução de impostos das empresas americanas. Então, você possivelmente terá uma onda de investimento, uma onda de capex das empresas procurando mover, né, a produção ou parte da sua produção para os Estados Unidos. Então, a questão da tarifação, primeiro momento você tira PIB, segundo momento você traz PIB no sentido que você vai ter mais investimentos. Esse outro slide, né, fala sobre uma realidade que também na nossa visão veio para ficar, que é o novo regime monetário dos Estados Unidos. Antes de 2008, os Estados Unidos funcionava com juro real positivo, né? Lembrando, né, juro real é o juro do Banco Central, é o juro nominal menos a inflação. E durante e após a grande crise financeira de 2008 até a pandemia, o mundo meio que trabalhou com juro real negativo ali ao redor de -2 nos Estados Unidos. Veio a pandemia, né, o juro real afundou, né, teve mais inflação, teve juro baixo para estimular a economia, e agora que a gente está voltando a um certo regime de estabilidade, fica claro que o mundo vai trabalhar por um tempo novamente com o juro real positivo, hoje está ao redor de 2%. Por que isso é importante? Isso é importante porque isso muda, né, a maneira que você avalia os investimentos. Quando você tem um juro real de -2, né, qualquer investimento para de pé, qualquer projeto para de pé. Ao contrário, agora, né, quando você tem um juro real de +2, né, positivo em 2%, a barra fica mais alta. Né? Você, né, o investidor, né, os alocadores de capital, seja capital financeiro, seja capital do mundo produtivo, esses alocadores ficam mais seletivos porque, naturalmente, você tem um custo de oportunidade maior. Né? Falando um pouquinho da Europa, né, que a gente deu um spoilerzinho lá no começo, a Europa naturalmente cometeu assim um suicídio energético, né? Ela desligou as suas fontes de energia nuclear, ficou extremamente dependente de um rival geopolítico, que é a Rússia. Com o advento da guerra da Ucrânia, esse gás foi desligado e a energia da Europa, né, que já era cara relativa aos Estados Unidos, né, antes da guerra da Ucrânia, a energia europeia oscilava 2 vezes o custo da energia americana. Você agora tem que o custo da energia europeia é 4 vezes o custo da energia americana. E por que isso acontece? Porque você está consumindo o gás do Oriente Médio, o gás do Catar, só que esse gás não tem gasoduto, então você tem que transformar ele num líquido, colocar ele no navio, transportar ele para a Europa, retransformar de novo ele num gás, e naturalmente todo esse processo todo é custoso. Né? E como a gente sabe que indústria, né, basicamente é custo de energia para você ser competitivo, a Europa, que já não era muito competitiva, agora a situação dela ficou calamitosa. Né? Dando um pequeno exemplo, né, um carro elétrico pequeno chinês vendido em Beijing, por exemplo, custa ao redor de 6.000 euros. Quando você pega um carro pequeno elétrico da Europa, né, pega aquele Fiat Cinquecento, ele custa 30.000 euros na Europa. Então é uma diferença de preço que nem com a tarifação que a Europa tem colocado nos carros elétricos chineses tem funcionado muito. Né? E no gráfico da direita a gente vê essa mesma figura sobre a ótica da produtividade. Né? A produtividade europeia parada, estagnada desde 2017, a produtividade americana é sempre no processo de ascensão. Então, quando você tem a Europa sendo pressionada pela competição dos produtos chineses de um lado, do outro lado você tem os Estados Unidos possivelmente vindo com tarifas, né? E você pega uma base de população mais rígida, mais envelhecida, sem inovação, naturalmente você tem um panorama econômico para os próximos anos para a Europa bastante difícil. Não é à toa, né, que o Banco Central Europeu está cortando taxa de juros, vai continuar cortando taxa de juros, a moeda europeia está depreciando, vai continuar a depreciar. A nossa visão é que vai possivelmente quebrar a paridade do 1 para 1 dólar-euro e meio que tanto juros baixos quanto a moeda depreciada é talvez a única válvula de escape de curto prazo que o Banco Central Europeu, que a economia europeia tem hoje para mitigar um pouco esses efeitos aí de perda de competitividade que eles têm enfrentado. A China, né, que sempre é um assunto importante para o Brasil, né, a gente vai conversar um pouquinho, porque a gente tem uma visão um pouco mais otimista em relação à China. A China está fazendo uma troca de modelo econômico. Né? O modelo econômico da China, ele, na década de 90, quando ela entrou para a Organização Mundial do Comércio,
sempre foi, primeiro, exportação de produtos básicos e baratos, né? A China foi, brincando aí, a maior produtora de guarda-chuva do mundo. Com o tempo, naturalmente, eles foram se sofisticando, foram enriquecendo, o processo de manufatura começou a ficar mais sofisticado, a população começou a ir para a classe média. Aí, com isso, você veio a segunda onda de crescimento chinês, que foi muito graças à infraestrutura, né? O país construindo a sua infraestrutura, né? Estradas, pontes, linhas de trem rápido, né? Aeroportos, portos, e também, naturalmente, o setor imobiliário, né? Porque você tinha toda uma classe pobre virando classe média que queria uma moradia melhor. Então, você teve essa segunda onda de crescimento, que foi infraestrutura e moradia, né? O setor imobiliário. Pois bem, você alcançou um ponto onde você não consegue mais fazer infraestrutura, a infraestrutura praticamente está pronta já, é muito mais uma reposição agora do que qualquer outra coisa. E na parte imobiliária, né, você chegou a ter uma bolha de preços, essa bolha estourou, a gente lida até hoje, né, com a digestão, né, da economia chinesa, dessas empresas aí, dessas construtoras que quebraram. Parte dessa quebra foi parar no balanço dos bancos, né? E é exatamente aí que a gente fala que o governo chinês está fazendo a coisa certa, né? Ele naturalmente capitalizou os bancos, não deixou que esse problema imobiliário virasse um problema bancário. Ele também tem promovido, né, vários estímulos para o consumidor, né? A China, nesse momento, ela está transicionando, né, para uma economia tanto de exportação, né? Ano passado, o superávit comercial da China foi de US$ 1 trilhão, e também está transicionando para uma economia que vai ter mais renda. Naturalmente, na parte mais renda, não, desculpa, mais consumo, né? Ela está transicionando para ter mais consumo. Naturalmente, né, isso é no momento que a China vai enfrentar a tarifa tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E aí a gente gostaria de mostrar esse gráfico, né, para mostrar que essa questão das tarifas do Trump não são tão fáceis quanto a gente imagina. A China hoje, né, ela tem um déficit da balança comercial com os Estados Unidos da ordem de 300 bilhões de dólares, né? Já foi maior, já foi mais de 400, hoje é um pouquinho menos de 300. E quando você coloca isso, né, com as vendas que as multinacionais americanas fazem dentro da China para a população chinesa, meio que esse déficit encolhe, né? Esse déficit encolhe para essa linha de cima, que são perto de 50 bilhões de dólares negativos, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a China, ela pode ser punida sim pelos Estados Unidos, mas ela tem uma arma, né? A arma dela é justamente proibir ou dificultar a venda das empresas americanas dentro da China. Então, naturalmente que os Estados Unidos vai tentar fazer alguma coisa em relação à tarifação, mas é bom isso ficar claro que não é que a China seja completamente indefesa, ela tem como retaliar aos Estados Unidos. O nosso resumo aí para 2025, né, a gente entende que você vai ter uma economia americana ganhando tração, né, arremetendo, né, talvez num primeiro momento, no primeiro semestre, com as tarifas entregando um pouquinho de consumo e depois vir investimento, isso recuperando. Naturalmente, isso vai trazer um pouco mais de inflação para os Estados Unidos. O Banco Central americano, né, que começou ali em setembro um processo de corte de taxa de juros, ele já mudou de ideia. Já em dezembro ele sinalizou uma parada no processo de corte de taxa de juros, pelo menos aí no primeiro semestre, para ver como é que essas medidas novas todas do Trump vão se acomodar. E, a depender daquele ponto fiscal que a gente falou lá no começo dos Estados Unidos, né, a depender desse ponto fiscal, a gente entende que se isso não for bem encaminhado, a gente pode ter, eventualmente, no final de 2025, no segundo semestre, aí, talvez, o Banco Central americano falando, eventualmente, até em subir taxa de juros novamente. A Europa, nós já falamos, ela vai continuar cortando a taxa de juros, a moeda vai depreciar. A gente tem uma divisão de crescimento muito marcante no continente. A Alemanha e os países mais industriais estão com crescimento muito perto de zero. No caso da Alemanha, já são 2 anos já de crescimento ligeiramente negativo, uma pequena recessão. E o que tem segurado muito a Europa é turismo, né? É a parte de serviços. Então, Portugal, Espanha, Itália, né? Grécia, né? Esses são os países que estão crescendo aí ao redor de 2, 2,5%. Né? Quando você faz aquela média toda do bloco, você fica com crescimento aí perto de meio, perto de 0,7, 0,8, mas com divergências muito marcadas em relação ao tipo de economia de cada tipo de país.
A China, né, como eu falei, a gente tem uma visão um pouco mais positiva de crescimento para esse ano, o que significa que para o Brasil a boa notícia é que possivelmente a gente não vai ter nenhuma crise na China, né? Ano passado muito se falou, muito se comentou, né, inclusive até alguns gestores de relevância aqui no Brasil comentando que eles estavam esperando crises na China, né, grandes recessões na China. A gente naturalmente vendo aí o que o governo tem feito, a gente não tem essa visão, a gente acha que a China continua passando no seu processo de mudança, de transição de modelo, né? E lembrando, né, que a China, ao contrário da Europa, é uma sociedade dinâmica, uma sociedade jovem, né? É uma sociedade trabalhadora, uma sociedade inventiva, né? O maior exemplo disso foi, né, o advento aí que ontem nós vimos aí as bolsas globais, o que aconteceu, o advento do salto que eles deram em relação à programação de inteligência artificial. Eles deram, né, eles conseguiram aparentemente desenvolver um modelo que tem resultados muito parecidos, muito semelhantes aí com o GPT 4.0, né, 4O, né, porém com um custo, né, de treinamento muito mais baixo e com um esforço computacional muito mais baixo. Então, a China ela passa pelo seu ajuste, passa aí pela todas as dificuldades de você ter uma economia que é dirigida pelo Estado, mas a gente tem que ter isso em mente. É uma sociedade estudiosa, uma sociedade trabalhadora, uma sociedade bastante inventiva, né? Ao contrário da Europa. Falando um pouquinho de Brasil agora, né? Como é que o Brasil fica no meio desse mundo, né? Desse globo aí que está nessa baita dessa mudança, nessa baita dessa ebulição toda. Queria dar dois passos atrás, né? O que é o tripé econômico do Brasil, né? Em 99, quando teve aí a desvalorização, né? A flexibilização cambial, o Brasil mudou um pouco o modelo econômico dele do Plano Real, que até então era câmbio fixo. Ele adotou o tripé econômico. O que isso significa? Você tem um regime de meta de inflação, onde o Banco Central tem taxa de juros e tem liberdade, tem autonomia para perseguir essa meta de inflação em um determinado horizonte de tempo, né? Você tem o câmbio flutuante, feito justamente para absorver choques. Então você ajusta no preço da moeda os choques, sem para isso você ter que perder reservas de maneira muito agressiva, que é o que acaba acontecendo com países que têm o câmbio fixo, né? E esse modelinho, né? Você precisa de uma terceira perna para esse tripé parar de pé. A terceira perna é a questão da responsabilidade fiscal, que é o governo federal, né, mantendo a dívida pública numa trajetória de estabilidade ou pelo menos de queda. E esse é justamente o nosso problema, né? Esse pezinho do tripé é o pezinho que está sendo atacado, né? A nossa dívida pública em relação ao PIB, ela está crescendo hoje alguma coisa perto de 5 pontos por ano. É um crescimento bastante acelerado, né? Que naturalmente coloca em dúvida aí a sustentabilidade, inclusive do Plano Real, que é uma pergunta que a gente recebe, né? O Plano Real corre risco, né? A gente vai voltar para aquele mundo pré-94? A nossa visão é que, de curto prazo, não. Né? O que seria o Plano Real correr risco? Seria exatamente você voltar a ter um processo inflacionário. Né? Você tem um governo que não consegue fechar suas contas. A gente sabe que inflação é um fenômeno monetário. Esse governo tem cada vez mais que imprimir dinheiro, né, para conseguir fechar as suas contas. Isso naturalmente gera desvalorização cambial, gera a questão inflacionária, e você vai ao longo do tempo pegando toda aquela inércia, né, de reajuste de preços, né, de indexação da economia, que era o Brasil antes de 94. A gente entende que 2 anos, né, que é o prazo que nós temos aí até as próximas eleições, é um prazo relativamente curto para você desancorar a inflação e a gente voltar para aquela dinâmica inflacionária aí de reajustes, né, que hoje em dia a maior parte dos reajustes hoje são anuais, né, as empresas reajustam uma vez por ano, mas quando você vai ganhando essa dinâmica inflacionária, né, você passa a reajustar a cada semestre, depois a cada trimestre, quando você vai ver, você está reajustando os seus preços todos os meses. A gente acha que esse risco é relativamente baixo pelo tempo, porém, né, dependendo aí do resultado das eleições, dependendo se o próximo governo não atacar, não resolver a questão orçamentária do Brasil, se você tiver mais 4 anos aí de irresponsabilidade fiscal, aí sim a gente acha que, por conta dessa questão da dinâmica da inércia inflacionária, você pode dizer que o Plano Real corre risco, né? Mas estamos aí no momento, né, talvez aí desses 30 anos de Plano Real, estamos no momento aí talvez
o mais delicado de todos, né? É necessário que a sociedade, que os agentes econômicos, né, que os empresários, né, que nós que somos alocadores de capital tenhamos noção, né, da delicadeza desse momento. Nós precisamos, de uma vez por todas, equacionar a questão fiscal se a gente quiser, se a gente não quiser perder esse benefício, né, que foi a inflação controlada nos últimos 30 anos. Falando um pouquinho de ciclo econômico, né, claramente esse ciclo econômico do Brasil ele está chegando no fim, esse ciclo de crescimento, né, e é um ciclo de crescimento um tanto quanto artificial, né, até porque como é que você pode ter um ciclo de crescimento que o país ano passado cresceu 3,5% do PIB e ao mesmo tempo você conseguiu produzir um déficit nominal de 10% do PIB? Normalmente, quando você está no ciclo de crescimento, né, você está arrecadando mais, que é o que está acontecendo com o Brasil, o seu fiscal fica melhor. Só que o Brasil não. O Brasil, como ele aumentou os gastos numa razão maior até do que a receita está aumentando, a gente conseguiu essa proeza de estar crescendo 3,5% e o fiscal está ruim, né? Com isso, né, você começa a ter alguns problemas. Por exemplo, essa pesquisa aí que a FGV fez, né, entre os empresários, 65% dos empresários relatando que a maior dificuldade deles é conseguir mão de obra qualificada. Isso se reflete nos dissídios salariais, nos reajustes. Ano passado, 80% dos reajustes ficou acima da inflação, acima do INPC. E, naturalmente, a nossa visão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, é que você vai começar a ter um arrefecimento do PIB. 2025 vai ser um ano de menos atividade e vai ser um ano de mais inflação. Mais tarde a gente vai falar em mais detalhes sobre isso. Falando agora sobre o setor externo, né, que naturalmente é a pergunta do câmbio, né, a pergunta que está na cabeça de todos nós. A gente teve aí em 2024 um fluxo cambial negativo de 16 bi de dólares. Esse gráfico aí ele mostra para a gente a decomposição desse fluxo. Em cima, que é o azul escuro, você tem a balança comercial. Então, a nossa balança comercial é positiva, né? Ano passado foi 62 bi de dólares. Porém, quando você olha ela, né, 12 meses contra 12 meses, vocês percebem que está positivo, mas está reduzindo, né, essa positividade. Aí, no caso, é preço de minério de ferro caindo, preço da soja caindo. Você começa a enxergar na margem uma deterioração da balança comercial. A parte de baixo, azul claro, né, que é a parte financeira do déficit de conta corrente, né, que a gente chama de serviços e rendas, você também nota, né, um aumento desse déficit, né, um aumento dessa negatividade no fluxo cambial. E alguns exemplos disso, né? Antigamente todo mundo pegava táxi e pagava em dinheiro, ou pagava no cartão de crédito, ou seja, a sua corrida de táxi ficava dentro do Brasil, né? Agora não, você quando tem empresas como a 99 ou quando tem o Uber, por exemplo, você faz uma corrida, parte dessa corrida vai para o exterior, né? Na remessa de lucros e dividendos dessas empresas. A mesma coisa com o nosso lazer, né? Antes você ia no cinema, o dinheiro do ticket do cinema ficava no Brasil, né? Em parte, né? Boa parte dele. Agora não, você quando está pagando um streaming, quando você está pagando uma Disney, quando você está pagando uma Netflix, é um dinheiro que vai para fora. Além disso, você teve o crescimento de cripto, né? O brasileiro descobriu cripto, está investindo bastante em cripto. Muito disso até como proteção cambial, né? Porque as criptos são denominadas em dólar. Outro também fator que está estimulando o fluxo para fora é a questão do investimento no exterior. Hoje você tem uma popularização de plataformas aí para as pessoas físicas investirem no exterior. Então você pega aí os últimos 3 anos que foram anos ruins para ativos brasileiros. Você teve 3 anos razoavelmente bons para os ativos lá fora, nos Estados Unidos, né, de modo geral. Então, o que o brasileiro tem feito? O brasileiro está abrindo a sua conta na corretora lá fora e está tendo parte da sua poupança sendo alocada no exterior também. Com isso, né, a gente começa a ficar atento para algumas vulnerabilidades que ainda não existem, mas temos que ficar de olho que podem aparecer. Um exemplo são as nossas reservas internacionais. O Brasil ele tinha no passado aí 370, 380 bilhões aí de dólares de reserva. Quando você teve aquele grande estresse, né, o mês de dezembro foi um mês muito estressado no mercado financeiro, você teve muita saída cambial, o Banco Central teve que vender 33 bilhões de dólares, né? Então você vê nesse gráfico aí como é que a nossa reserva caiu, né? Então você tem uma reserva hoje de 320 bi e fica claro que não dá para o Banco Central brasileiro vender 30 bi por mês, né? A reserva não vai acabar em 10 meses.
Então, a gente entende que também você tem limites também no quanto que você pode trabalhar em relação às reservas cambiais, né? O que faz com que essa questão fiscal, né, com que faz com que essa crise de credibilidade fiscal que a gente esteja vivendo seja ainda mais importante na solução do problema que a gente se meteu. Sobre 2025, né, esse gráfico aí mostra o IGPM, que é a linha escura, defasado de 3 meses, né, da linha mais clara, que é o nosso IPCA. O IGPM hoje já está rodando na ponta aí a 6,5% ao ano. Então, assim, é razoável você esperar que o IPCA vai seguir o mesmo caminho, né? Os dois têm um comportamento razoavelmente parecido. Então, é razoável você esperar que o IPCA vai ter um comportamento parecido. Hoje, né, nós na TAG estamos com um número de inflação mais perto aí de 6%, né? Vocês viram ontem o Focus teve um grande salto ontem na inflação de 2025, que ela saiu de 5,0 alguma coisa para 5,5%. Com isso, a gente vai ter um Brasil, desculpem, de menos crescimento. O crescimento no Brasil vai cair. Não chega a ponto de ter um PIB negativo, né, porque você tem o efeito estatístico de 2024. Primeiro trimestre, o agro deve ter uma colheita muito boa. Mas aí, a partir do meio do ano, a gente vai começar a ter PIBs trimestrais rodando perto de zero, rodando aí ligeiramente negativo. Ou seja, a sensação térmica da economia para a população vai piorar. A população, claro que isso demora para bater no emprego, sempre o emprego é a última coisa que é ajustada, mas a sensação térmica para as pessoas vai ser de uma economia esfriando, ao mesmo tempo que você tem mais inflação. Então, a questão, indo para a questão política, né, a gente já está vendo aí uma queda de popularidade desse governo, né, o evento do Pix aí nas últimas semanas ajudou a popularidade do governo a cair. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? Quando você olha para 2025 e você vê menos crescimento e mais inflação, e você entende que o ciclo eleitoral está se aproximando, né? O próprio Lula falou na reunião ministerial aí do começo de janeiro que o governo já está em campanha eleitoral. O que esse governo vai tentar fazer, né? Que tipos de estímulos ele vai tentar dar para a economia, populistas, né, e naturalmente não fiscalistas, para tentar reverter esse quadro eleitoral que vai ficando mais difícil, né? Então, a gente entende que a gente está vivendo uma certa calmaria agora no ambiente político, até por conta do recesso parlamentar, mas assim que o Congresso voltar, assim que o Judiciário também voltar com a carga toda, a gente entende que esse ano vai ser um ano bastante ruidoso, né? Porque vai ser um governo tentando fazer alguma coisa para estancar a sangria na sua popularidade. Com isso, né, a gente também tem uma visão que o número de eventos de crédito na economia deve aumentar. 24 já foi um ano de recorde de recuperações judiciais, as RJs, né? A gente entende que com a economia esfriando, esse número de RJs deve continuar a crescer, né? Então, isso até fala aí com a nossa visão um pouco mais reticente em relação ao crédito quando a gente for falar dos investimentos. Então, no Brasil, a gente tem um PIB ao redor de 1,5% para 2025, lembrando a questão do carrego estatístico. Inflação, o nosso número hoje está mais perto de 6%. Quando a gente fala de taxa de juros, né, é uma grande incógnita. A gente sabe que a taxa de juros de 14,25, né, ela está contratada na próxima reunião, né, não a reunião dessa semana, na próxima reunião. Depois desse 14,25, a gente entende que tem uma curva de juros que está dizendo para a gente que o mercado está vendo um juro perto de 16, um pouquinho menos do que isso, porém, a gente vai começar todo aquele embate político, né? Será que a ala política do governo vai dar essa liberdade, né? Vai dar esse conforto para esse Banco Central novo ele continuar subindo taxa de juros além desse 14,25? Então, também é outro ponto de atenção, né? Que a gente tem que observar como é que vai ser essa dinâmica aí desse novo Banco Central com o governo e com o ciclo eleitoral começando a aparecer no nosso horizonte, né? Falando um pouquinho de mercado, né, de temas, começando pelos temas globais. E aí a gente começa a falar de inteligência artificial, né? Naturalmente, esse slide aí foi feito antes aí do evento da empresa chinesa DeepSeek. O que é os grandes temas de investimento? A gente está começando agora todo o processo de implementação da inteligência artificial. Isso demanda investimentos, CAPEX,
em data centers muito grandes. Esses data centers, eles têm um consumo de energia elétrica muito grande. Só para dar alguns números, né? A Microsoft anunciou para esse ano o orçamento de 80 bi de dólares para data center, para infraestrutura, né? E começo agora do governo Trump, o consórcio das empresas Oracle, SoftBank, aquele fundo japonês, e a própria OpenAI, com um orçamento de 500 bilhões de dólares, começando com 100 bi também para essa construção de infraestrutura para inteligência artificial. Né? O que é a nossa visão, né? Eu entendo que essa pergunta deve aparecer aí. O que é a nossa visão com o advento aí dessa empresa, o DeepSeek, né? Que consegue produzir os mesmos resultados com mais eficiência em termos de esforço computacional? A gente vê até como positivo isso, né? Lembrando um pouco aí o que foi a nossa vida, né? Eu lembro que na faculdade, né, há muito tempo atrás, eu construí um computador, na época, um 286, e para construir esse computador eu gastei, na época, comprando placas, peças, não sei o quê, na época eu gastei alguma coisa ao redor de $1.000. Né? Hoje, com os mesmos $1.000, você vai no site da Dell, você compra uma máquina, né? Você compra um esforço computacional muito maior do que aquele antigo 286. Então, onde eu quero chegar? Sempre em toda tecnologia você vai tendo esses saltos de produtividade, você vai melhorando a tecnologia, né? Que é o que a gente está vendo agora com a inteligência artificial. E sempre que você melhora a tecnologia, você barateia ela, e barateando ela, você consegue atrair mais gente, você aumenta o seu público consumidor, né? A mesma coisa com telefonia celular. A telefonia celular, o iPhone 1, o iPhone 2, o iPhone 3 eram peças caríssimas que poucas pessoas conseguiam ter. Hoje em dia você tem aparelhos aí para todos os bolsos, né? E com uma eficiência computacional bastante interessante. Então, na medida que a gente consegue reduzir o custo da tecnologia, na verdade você está aumentando a demanda por ela, você está aumentando o público consumidor. Então, a gente entende que esse advento do DeepSeek, embora de curto prazo possa trazer ruído, né? Aí é outra discussão se o preço das ações do setor estavam caros, se não estavam caros, você pode trazer ruído, pode trazer realização, mas olhando aí a big picture, né? Olhando mais o médio prazo, a gente entende esse advento como positivo para essa tecnologia, né? Com isso, a gente tinha no passado um crescimento de demanda por energia elétrica nos Estados Unidos de 2% ao ano, que é normal, né? Normalmente a demanda por energia ela cresce junto com o PIB. E hoje, né, já com esse processo de instalação de data center, isso está rodando ali no gráfico, mostra 4,4%, né, de taxa anual de crescimento. E as estimativas, né, elas indicam que essa demanda por energia elétrica vai crescer alguma coisa entre 7% e 12% ao ano nos próximos anos. Né? O que significa isso? Significa que você precisa gastar dinheiro com eletrificação. O próprio Trump falou no discurso dele em Davos que ele quer, na década de 30, que os Estados Unidos dobre a sua oferta de energia elétrica. Com isso, a gente tem alguns temas que são bastante sensíveis, né, que a gente entende que podem se beneficiar. Dentro do tema da eletrificação, a gente entende que a demanda por cobre vai aumentar. É uma demanda, naturalmente, todo o processo de fios, cabos, transformadores, você precisa de cobre. A oferta de cobre no mundo meio que está estável, você tem poucas minas entrando em produção nos próximos 5 anos. Lembrando que uma mina nova de cobre demora 6 anos para você começar a produzir, você comissionar ela. É um mercado que já está um pouco apertado. E também outra coisa que nós gostamos dentro de eletrificação é o mercado de urânio, né? Dentro desse processo de eletrificação, uma fonte de energia, né? A energia nuclear, ela com certeza vai voltar, já está voltando e vai ter um papel importante nesse processo todo, né? Países como o Japão, por exemplo, né, que tiveram aquele estresse em Fukushima, já anunciaram aí na virada do ano que vão voltar com tudo aí para investimento em energia nuclear. E o mercado de urânio, né, é o segundo gráfico, ele mostra a curva de oferta e demanda, ele mostra para a gente que é um mercado que já está apertado, já está em déficit. Por quê? Porque nas últimas décadas a gente teve o desligamento de usinas nucleares e, naturalmente, a demanda por urânio caiu. Então, é um mercado que não está preparado para abastecer essa demanda que está vindo por aí. Outros dois grandes temas que a gente gosta também, que a gente entende que são temas mais de médio prazo, são os mercados acionários de Japão e Índia, né?
Índia, né, tem promovido reforma aí nos últimos anos, nas últimas décadas, reformas no sentido de modernizar a economia. Então, é uma economia que está crescendo aí perto de 7, 8% ao ano. Naturalmente, o lucro das empresas tem crescido também ano após ano de maneira consistente. E você está passando na Índia por aquele processo, né, de tirar uma população da ordem de bilhão de pessoas, tirar essa pessoa da pobreza e trazer essas pessoas para a classe média, né? Então, naturalmente, isso se reflete no lucro das empresas. A gente entende como um tema que vai continuar ainda, né? O Japão também feito reformas. No caso do Japão, menos reformas macro e mais reformas micro. O Japão, as empresas japonesas tinham no passado um problema de governança corporativa, né? O minoritário não tinha assento, não tinha distribuição de dividendo, todo o processo de alocação de capital era um tanto quanto opaco, né? Então, eles aí, talvez até estimulados pelo ISD, promoveram, né, na última década várias reformas no sentido de trazer mais governança corporativa, os minoritários têm voz, eles opinam, eles participam da distribuição de resultado. Com isso, de um modo geral, né, o lucro das empresas japonesas também tem crescido de maneira consistente. Então, quais são os países, né, quais são os blocos no mundo onde, em termos de ações de equities, a gente enxerga crescimento de lucro de maneira sustentável, né, e de mais médio prazo? Estados Unidos, naturalmente, né? Isso é claro, os Estados Unidos é o grande mercado de crescimento de lucros e além dos Estados Unidos, a gente olha para o Japão e a Índia como lugares aí que você vai continuar a ter crescimento de lucro nos próximos anos. Falando um pouquinho sobre Bolsa Americana, né? E a eterna conversa, né? A Bolsa Americana está cara, a Bolsa Americana está barata. Quando você olha para a relação preço-lucro de 22 do S&P, né, muita gente fala, esse preço-lucro é caro em relação à história. Realmente, sim, é caro em relação à história, mas a gente tem que ter em mente que não dá para comparar essa composição do S&P com a composição do S&P de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, 42% do S&P é tecnologia. Então, é um setor que tem crescimento de lucro acelerado, é um setor que tem margens maiores, né, porque eles são muito leves em ativos fixos. Então, meio que é difícil você comparar o PL de 16 do passado com o PL de 22 agora. O que eu acho sim que dá para comparar é o retorno da Bolsa Americana vis-à-vis o retorno da renda fixa americana. Quando você inverte a relação preço-lucro dos Estados Unidos, o 22, você vai ter aquilo que eles chamam de retorno de bolsa, né, o earnings yield. E quando você compara isso com a renda fixa americana, é um retorno que talvez não esteja tão atrativo assim, né? Você hoje tem a curva de crédito americana com as seguintes taxas. Você tem o investment grade americano pagando perto de 5,5% ao ano. Você tem o high yield americano pagando perto de 7,5% ao ano. E você tem uma nova classe de crédito, né, que tem crescido bastante lá fora, que é o private credit, que é o crédito que os fundos dão às empresas médias americanas, né? É aquele crédito que acontece fora do mercado de capitais, acontece fora do sistema bancário. Esse setor de private credit hoje está com taxas, né, de retorno da ordem de 10 a 11% ao ano. Então, olhando o retorno da bolsa com o retorno da renda fixa, eu diria que os dois hoje estão bem competitivos. O que não significa que é ruim para a bolsa americana, né? As empresas americanas, a nossa visão, que vão continuar com crescimento de lucros, né? Isso tudo significa apenas que talvez a gente tenha taxas de crescimento, né, do S&P talvez um pouco mais modestas do que esses 20, 25% que a gente teve nos 2 últimos anos. Talvez o normal aí para um S&P de crescimento do índice, tendo em conta o crescimento de lucros que a gente está tendo agora, alguma coisa perto aí dos 10, 12% ao ano. Outro fator importante para a gente observar é esse que é o gráfico da direita. Vocês veem que a taxa de crescimento de lucro dessas empresas de tecnologia, né, as Mag 7, ela explodiu nos últimos anos, enquanto que a taxa de crescimento de lucro das outras 493 empresas, ela parou, ela está ali perto do zero. Então você abriu aí essa boquinha de jacaré. Isso explica também por que você teve toda a valorização do Mag 7 em relação às outras empresas. Porém, né, quando você tem todas essas políticas industriais, né, e de realocação de cadeia produtiva que o Trump está promovendo, a gente entende que possivelmente você vai ter essas 493 empresas voltando a ter um crescimento de lucro, fazendo um certo catch-up. A gente vê um mundo para as empresas de tecnologia bom, crescimento de lucros, porém,
talvez a grande novidade seja a gente ver as outras 493 empresas começando a crescer lucro também. Então, falando um pouquinho de investimento no exterior, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho dos dois gráficos, depois eu vou falar de como é que a gente vê os blocos de investimento. A primeira tabelinha mostra, né, o retorno do equity, né, de vários setores da Bolsa Americana e da Bolsa Europeia. Tirando o setor de saúde, né, que tem a questão do Ozempic, a questão daquela empresa europeia que desenvolveu essa droga de emagrecimento, tirando o setor de saúde, todos os outros setores, o retorno das empresas americanas é muito superior ao das empresas europeias. Né? Então, isso naturalmente explica a diferença de valuation. Né? Muita gente fala, Bolsa Europeia tem uma relação preço-lucro ali perto de 13, de 14, Bolsa Americana é 22, a Bolsa Americana é mais caro. É mais caro, mas tem um motivo, né? Você tem mais retorno, você tem mais crescimento na Bolsa Americana. E o segundo gráfico, né, ele mostra um pouquinho por que a gente gosta, né, dos investimentos alternativos, dos investimentos não correlacionados. Você tem um gráfico aí que você está comparando no eixo a volatilidade, no outro eixo você está comparando o excesso de retorno sobre a T-bill americana, isso tudo desde 2018, e você constrói aquela curva, né, de risco-retorno que os americanos chamam do portfólio composto. 40% bolsa, 60% renda fixa, 50%, 50%. E você vai ali nesse crescente, né? Você sai do 20-80, chega no 80-20, então você tem uma curva bem uniformezinha ali de risco e retorno. Porém, pois bem, cada pontinho desses aí de cor marrom que você está vendo foi o resultado anual de um dos maiores 20 fundos americanos desde 2018. E o que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra que 80% dessa amostra fica na parte de cima do gráfico de risco-retorno, ou seja, 80% das vezes, né, 80% das vezes desses 20 maiores fundos de hedge americano, você tem uma relação risco-retorno melhor do que o tradicional portfólio de renda fixa e renda variável. Né? Então, né, olhando para isso, né, a gente entende que naturalmente é uma parte do portfólio importante para você ter na carteira do exterior, porque te dá o investimento não correlacionado com o beta, não correlacionado com o beta das ações, não correlacionado com o beta da renda fixa. Indo agora para os bloquinhos no exterior, a gente gosta naturalmente da parte de renda fixa, sendo que na renda fixa, no momento, nós não temos título público americano de longo prazo, porque a gente entende que possivelmente não vai ter redução de taxa de juros esse ano. Talvez tenha até aumento, né, a depender daquelas questões fiscais de inflação. Então, hoje, como é que nós estamos alocados na renda fixa americana? Nós estamos alocados em crédito, que o crédito tem um duration, né? O prazo do crédito americano é baixo, é 2, 3 anos, e você tem um spread de crédito gordo para você. E a gente também está alocado na parte de título público nas NTNBs americanas, as TIPS americanas, né, que hoje estão pagando aí ao redor de inflação mais 2, inflação americana mais 2. Né, porque a gente entende também que você pode ter aí uma aceleraçãozinha da inflação no ano de 25. Bolsa, né, nós já comentamos, a gente gosta de Estados Unidos, e além dos Estados Unidos, a gente gosta de ter alguma presença residual em Japão e Índia como diversificador. Né? Dentro do espectro do MSCI global, a gente naturalmente está reticente com Europa e está reticente com China também, né? Mesmo aí tendo uma visão um pouco mais otimista de China, a gente tem toda uma questão geopolítica que atrapalha um pouco os investimentos na China. Sobre commodities, né? A gente expressa alguns temas que a gente entende que são mais de longo prazo através de commodities. Cobre e urânio, nós já falamos. Ouro também, que é um tema já antigo no nosso portfólio, que é aquela questão dos dois sistemas financeiros globais, o sistema financeiro americano, o sistema financeiro chinês, e naturalmente o sistema financeiro chinês, russo, iraniano, não querendo, não podendo comprar ativos em dólar, sendo obrigados a comprar ouro. Então a gente entende que essa demanda pelo ouro aí do Banco Centrais desses países é um tema também que vai continuar por bastante tempo. E, naturalmente, né, o quarto bloquinho, né, a gente entende que ele tem papel, tem presença no portfólio, que são os investimentos alternativos, aí, que naturalmente a gente gosta de ter investimentos alternativos com pouco direcional e trabalhando com mais o valor relativo. Então é assim que a gente divide, né, a maneira que a gente enxerga o investimento no exterior, tendo um portfólio mais equilibrado. E vindo aqui para o Brasil, né, para os investimentos brasileiros, né, falar um pouquinho aí
a Bolsa Brasileira barata, né? Basicamente, a gente escuta, né, todo podcast, todo relatório, o quanto que a Bolsa Brasileira está barata, né? A relação preço-lucro do Ibovespa está menos do que 7. Realmente, quando você olha lá o histórico, né, do Ibovespa, o 7 parece barato em relação ao histórico. Porém, quando você olha, né, a Bolsa Brasileira com os olhos do investidor americano, com os olhos do investidor europeu, a gente vê que o quadro é um pouquinho diferente. Por quê? Porque para esse investidor ele está correndo risco de moeda. Quando você vem para o Brasil, você não está correndo só o risco das ações brasileiras, você está correndo o risco de uma moeda fraca. Né? Então, quando você ajusta, né, esse carrego do hedge que a gente fala, né, quando você ajusta esse carrego do hedge dentro da relação preço-lucro, o que acontece, por exemplo, quando você pega um S&P que tem um PI de 22 e eu trago ele para reais, né? Eu trago ele para reais. Esse PI cai de 22 para 7,50. O que acontece quando eu pego o DAX alemão, né, o índice alemão, que está com um PI de 13 na moeda dele, no euro, quando eu trago isso para o real, esse PI de 13 vira um PI de 5. Então, na cabeça do gringo, né, nos olhos do gringo, quando você olha para a Bolsa Brasileira, ela não parece estar tão barata assim em relação aos seus pares globais quando você faz o ajuste de moeda, quando você vem tudo para o real. Né? Então é bom a gente ter isso em mente, né? Que para você ter fluxo para a Bolsa, para o gringo voltar a comprar a Bolsa brasileira, você precisa resolver o nosso problema macroeconômico, porque resolvendo o problema macroeconômico, você reduz taxa de juros, reduzindo taxa de juros, você reduz sobremaneira aí essa coluna que a gente escreve aí, que é o carrego do hedge. Quando você reduz o carrego do hedge, as ações brasileiras voltam a ficar mais atrativas em relação às ações globais. Então, o nosso problema, né, a despeito das empresas parecerem baratas, no fim do dia é e continua sendo um problema macroeconômico. Falando sobre crédito no Brasil, a gente teve ano passado aí o mercado do crédito high grade, um fechamento de spread razoável, né, ao longo do ano, muito fluxo para crédito, inclusive algumas gestoras aí em algum momento até fechando fundo para não receber mais alocação. A partir do momento que isso aconteceu, né, mais o estresse que a gente teve no mês de dezembro, você voltou a equilibrar um pouquinho esse mercado, então o spread de crédito, por exemplo, do IDA-DI, que chegou a 1,37, ele fechou o ano no 1,50, você voltou a abrir um pouquinho esse spread. E o que a gente tem visto, né, conversando com gestores, naturalmente, é muita reticência. Né? Os gestores também estão vendo esse ano de 2025 mais desafiador do ponto de vista macroeconômico, mais desafiador para as empresas. A despesa de juros das empresas vai aumentar, a receita das empresas deve sofrer com a economia desacelerando. Então, o que a gente está vendo é isso, são gestores aí com um nível de caixa muito acima do normal. Então, esse é o mercado de crédito que a gente naturalmente entra o ano de 2025 mais reticente, especialmente o crédito high grade, que é um crédito que é menos fundamento e é mais fluxo. Então, a gente entende que você não está sendo remunerado no high grade adequadamente para um ambiente macroeconômico um pouco mais complicado. Perfeito? Falando sobre renda fixa, né? A gente naturalmente continuou tendo aí no final do ano passado abertura de prêmios, né? Os prêmios que já pareciam gordos ficaram mais gordos ainda. Você tem um mercado que tem uma taxa Selic terminal de 16,25, juro nominal. Fica aí, né, a grande observação, né, se o Galípolo vai entregar isso ou não, né, se a parte política vai deixar ele entregar isso ou não. E quando você olha para os títulos de juros reais, né, que talvez as NTNBs, né, os títulos IPCA, que definitivamente são a nossa alocação favorita aqui para investimentos no Brasil, hoje você tem os três IMAs ali rodando acima de 7%. IPCA mais 7,2, mais 7,3, mais 7,4. A gente entende que isso tem volatilidade, né? Claro, né? Especialmente o IMAB longo, né? 10 de duration, então você tem uma volatilidade aí bastante elevada. Isso traz ansiedade para o participante, traz ansiedade para o investidor quando vê a marcação no mercado. Porém, né, quando você começa a pensar do ponto de vista, né, de carregar isso até o vencimento, né, do ponto de vista previdenciário mesmo, definitivamente a gente sabe que essa taxa é uma taxa que resolve a vida das pessoas, né? É uma taxa que
para a maioria das pessoas, você conseguindo travar o seu capital, travar a sua poupança nessa taxa, você vai ter aí um futuro, você vai ter uma aposentadoria bastante interessante. Então, assim, então, a despeito dessa volatilidade, a despeito desse momento um pouco mais desafiador para o Brasil, essa hoje talvez seja aí, a nossa classe de ativos predileta, né, os títulos em inflação. Falar um pouquinho de multimercado. Multimercado, né, a gente continua ainda na janela de 36 meses, eles estão devendo aí perto de 9 pontos percentuais em relação ao CDI. Eles tiveram uma melhoria no segundo semestre do ano passado, eles reagiram um pouquinho, e a gente ficou menos negativo com a classe. Né? A gente ainda não está neutro com a classe, né? A gente está um pouquinho negativo ainda, mas eu diria que a nossa negatividade reduziu em relação à classe por dois motivos. Primeiro, que você começa a ter várias divergências macroeconômicas acontecendo no mundo, né? Que começa a dar um cenário um pouco mais claro de investimento para os gestores. Né? Os gestores gostam, especialmente no exterior, de arbitrar essa diferença de crescimento, diferença de moeda. Então você começa a ter um quadro um pouquinho mais claro para eles. Mas o principal ponto que faz a gente ficar menos negativo é que essa classe, né, apresentou 600 bilhões de resgates nos últimos 3 anos. Né? Muitas casas fecharam, muitas casas se juntaram. Então a gente entende que hoje em dia você tem menos capital, né? Você tem menos capital disputando, né, as operações, disputando os trades, disputando as alocações. Então isso naturalmente cria um ambiente competitivo, né, um pouco mais tranquilo, um pouco menos difícil para os gestores do que você tinha antes. Né? Então, nosso resumo, né, 2025 vai ser um ano de travessia para o Brasil. É um ano que os problemas fiscais parecem que vão continuar, não parece que o governo está preocupado ou entendendo, né, com algum encaminhamento mais estrutural da questão fiscal. Por outro lado, os preços brasileiros já estão aí, os preços brasileiros já estão mostrando que tem muita coisa já precificada, e a gente vai caminhar, né, na medida que o ano passe, para um cenário eleitoral ganhando preponderância. Né? Então, a gente começa o ano operando fiscal, operando fundamento, e eu entendo que a gente acaba o ano de 2025 já com a cabeça pensando no próximo ciclo eleitoral do Brasil. Né? E, particularmente, o que a gente tem visto, né, a popularidade do governo caindo, economia desacelerando, inflação subindo, a gente entende, né, que esse governo, né, o partido que está no poder hoje, ele possivelmente vai ter um processo eleitoral bastante desafiador, bastante difícil. Né? Mas ainda é cedo para a gente operar, para a gente estar fazendo grandes alocações pensando em termos de eleições. Né? Isso vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Falando um pouquinho sobre as alocações, né, sobre o nosso termômetro, né, como é que o nosso termômetro mudou, eu diria que as modificações, né, de dezembro para o mês de janeiro nós aumentamos um pouco o peso na renda fixa pré-fixada, lembrando que o nosso termômetro é -2 a +2, então a gente saiu do 1 para o 1,5, e na renda fixa IPCA nós saímos do 1,5 e fomos para o 2, ou seja, fomos para o máximo peso possível para aproveitar esse nível de taxa acima de 7%. No crédito, nós continuamos negativos com crédito high grade, né? Pelo binômio de preço e fundamento, -1,5. No crédito high yield, a gente reduziu, né? A gente reconhecendo aí que a situação da economia vai ser um pouco mais difícil esse ano, a gente veio para o neutro no crédito high yield. A gente entende que tem prêmio para correr esse risco, mas naturalmente o ambiente ficou um pouquinho mais complicado. O multimercado, a gente veio de -1 para meio, foi aquilo que a gente citou de estar um pouquinho menos negativo, né? E na parte de ações como um todo, né, as ações brasileiras, né, a gente continua ainda um pouquinho negativo, a gente está no -0,5. Né? Parte disso porque a gente enxerga uma simetria. Né? Hoje, quando você olha para a Bolsa brasileira, né, quando você olha, de modo geral, para os ativos brasileiros, como tem muita coisa ruim no preço, a sensação que a gente tem que tem menos para cair do que tem para subir, caso você comece a ter uma resolução política, uma resolução fiscal nos nossos problemas. Então, é assim que a gente começa o ano de 2025, né? Acho que eu já falei bastante, peço desculpas, queria abrir agora para as perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu vou fazendo aqui para você, André. Temos bastante perguntas aqui.
É uma parte, está no Q&A, uma parte no chat. Então, pessoal, se faltar alguma, por favor, reforcem aqui que a gente retoma. Algumas, acho que bem focada ainda no global, né? E toda essa Uhum, incerteza que a gente está vivendo. Então, a primeira coloca dessa forma, acho que você foi respondendo, mas vale a gente reforçar. Qual a eleição do Trump, o potencial de mudar o xadrez dos investimentos globais e, consequentemente, trazer volatilidade aos mercados? Gostaria de saber quais ativos farão mais sentido em meio a semente de certeza. Entendo que você comentou lá, mas essa parte aí dos, né, como navegar nesse uhum. ambiente mais volátil, acho que vale a gente retomar. Perfeito. Eu acho que a principal mudança do ponto de vista político com o Trump, né, é, até parafraseando o discurso dele, né, de posse, depois o discurso dele em Davos, é América em primeiro lugar, America First. Então a gente vai ter um Estados Unidos que é menos multilateral e vai estar olhando só para o umbigo dele. Então a gente vai ter um Estados Unidos que vai fazer de tudo, né, para se tornar o mais competitivo, o mais atrativo possível, né? O PIB americano ele está crescendo perto de 2,5% do PIB, 2,3%. Com esse salto de produtividade, a gente acha que esse crescimento do PIB pode crescer 3% ao ano. Então, é muito difícil você ter um país do tamanho dos Estados Unidos crescendo praticamente igual um país emergente. E você vai tornar os Estados Unidos, né, os planos do Trump é tornar os Estados Unidos bastante atrativo para os investimentos lá. Ele vai reduzir impostos lá. Ele falou: eu quero que você produza aqui. Então, para países, né, emergentes, né, que têm uma carga tributária alta, como o Brasil, por exemplo, a gente é pouco atrativo aos olhos do investidor global e a tendência é que com o governo Trump a gente fique menos atrativo ainda, né? Então, com isso a gente gosta, né, de ter ativos americanos. A gente, respondendo a pergunta dos ativos, a gente acha que a tendência, né, do dólar forte continua. Apesar do dólar estar caro, apesar do dólar estar perto das suas máximas nos últimos anos, a gente entende que esse movimento do dólar deve continuar, assim como essa preponderância de ações americanas por conta do crescimento de lucros. A gente gosta dos ativos americanos. Talvez seja a resposta dessa pergunta aí em relação ao governo Trump. Ótimo. O outro, acho que vale a gente comentar um pouco desse cenário de estresse, né, que é com a maior desvalorização do real frente ao dólar, Uhum, corremos o risco de nossa economia ficar equivalente à uhum. economia argentina de anos recentes. Acho que muito se falou disso também aí no Isso. começo do Eu, ano. eu, eu creio que não, né? Acho que o Brasil tem uma diferença grande em relação à Argentina, né? A Argentina sempre teve que a sua elite, né? Ela sempre teve dinheiro fora do país. Meio que a elite argentina nunca confiou no país, nunca confiou nos seus governos. Então, o grosso do patrimônio da elite argentina estava fora do país, né? Então, literalmente o circo estava pegando fogo no país e o argentino estava tomando o chazinho dele às 5 horas com tranquilidade, porque o dinheiro dele estava fora. A elite brasileira é diferente, né? A maior parte dos recursos, né, da riqueza da elite brasileira está dentro do Brasil, né? Seja nos investimentos, seja nos seus próprios negócios. Então, eu acho que isso acaba sendo positivo para o Brasil no sentido que a sociedade como um todo acaba tendo um maior senso de responsabilidade, né? Então, respondendo a pergunta, a gente não crê, né? Não entende que poderíamos virar uma Argentina como a Argentina foi no passado. Sempre bom a gente ouvir e Uhum. reforçar esse ponto, né? Uhum. Acho que outra questão aqui para a gente debater um Uhum. pouco mais é uma pergunta que coloca a questão da relação, né, entre as subidas de juros que a gente tem e o cenário. Uhum. Então, eu vou Uhum. colocar a pergunta como está. Nosso chat está bem intenso aqui com essas discussões todas, mas acho que vale a gente colocar isso da forma técnica e objetiva, né? Uhum. Será que a gestão do Banco Central nos últimos 2 anos não foi por birra em relação ao governo e à sua trajetória política monetária, onde Uhum. não deveria ter retomado o ciclo de altas de taxa Selic, já que os brasileiros estão consumindo mais, a taxa de desemprego caiu para 6,1, atingindo a menor taxa da história, e o crescimento em 5,1 das empresas abertas do Brasil e um PIB que cresce 0,9 no terceiro trimestre. Acho que é importante a gente reforçar sempre, pessoal, que as análises são técnicas, né? A gente faz modelo, olha assim por diante. Então, muitos dos comentários a gente sempre tem que olhar
sobre essa ótica. Uhum. Dito isso, eu vou passar aqui para o André, mas eu vou começar com um comentário meu de uma coisa que a gente fala muito, muito no nosso comitê, que tem a ver com isso que a gente falou, né? Os aumentos da taxa Selic, eles estão muito relacionados à nossa preocupação com a inflação. O André reforçou bastante isso. E a inflação, ao meu ver, né, eu sempre faço esse comentário, talvez seja o que traz mais instabilidade e insatisfação para o povo brasileiro. Eu falo como uma mãe na escola dos meus filhos, eu tenho falado muito sobre isso, né? O grupo de mães, os assuntos são todos sobre como está tudo caro, como está difícil, como as escolas aumentaram, e as Uhum. pessoas já com essa sensação, e a gente tem refletido isso nas avaliações, né? Essa semana mesmo saiu bastante pesquisa desse impacto da questão da inflação. Então, sempre quando a gente fala de política monetária, a visão do mercado financeiro entre juros e as outras variáveis, é a preocupação com o descontrole da inflação para o nosso país, que talvez acho que seja a maior fragilidade, né? De novo, eu estou falando aqui como uma mãe de família que tem sentido na pele o quanto as coisas ficaram mais caras nos últimos 3 anos e o quanto eu acho que isso tem um impacto político. Então, a preocupação é muito, muito sobre essa ótica. E aí, o Banco Central, né, tem o seu mandato principal, que é atingir a meta de inflação. Mas, dito isso, Perfe- né, meu comentário, que eu sempre falo que no Brasil, o que pega realmente para a população é a inflação, vou passar para o André abordar essa questão também de uma forma técnica. Perfeito. O meu comentário corrobora o da Francisca, né? E dá uns 2 passos para trás para a gente entender como que é a estrutura do Banco Central, né? O Banco Central brasileiro é um órgão extremamente técnico, é um banco central reconhecido e respeitado internacionalmente. Ele ganhou prêmios, inclusive, 2 anos seguidos aí como o melhor banco central do mundo. Você tem um time técnico muito forte, você tem modelos, né? Eles não têm uma previsão de inflação baseada em achismo, eles têm modelos, né? Modelos estatísticos, eles têm coleta de preços, eles olham para N variáveis, colocam nesse modelo e esse modelo ele cospe uma faixa de resultados, né? Esse modelo também não é determinístico, ele não fala a inflação vai ser tanto, ele tem, né, se você pegar o relatório trimestral de inflação, você vai ver que ele vai dar faixas de inflação com grau de segurança em cada uma dessas faixas. Na medida que esses modelos, né, começam a apontar para mais inflação, né, que foi o caso, né, que é o que tem acontecido, você naturalmente você precisa ajustar a política monetária. É o mandato do Banco Central. Então, o que esse último presidente fez, ele nada mais fez do que reagir ao modelo dele, que foi adicionando uma previsão de inflação cada vez maior. E também o sistema de decisão é um sistema de decisão colegiado, né? Você tem todo um corpo técnico que abastece de informações os membros do Copom, e os membros do Copom têm 2 dias de reunião, onde eles debatem exaustivamente toda essa gama, né, de informações que eles recebem do seu corpo técnico, e eles votam, né, pela política monetária, eles votam. Então, um presidente em si, eu diria que ele é mais difícil para ele fazer uma grosseria sozinho, né? Isso foi difícil para o Roberto, também vai ser difícil para o Galípolo. É claro, né? Você tem o presidente do Banco Central, é claro que ele pode influenciar os outros membros, né? Então a gente entende que você pode ter uma diferença de estilo de um banco central para o outro. Você tem banco central que é um pouco mais dovish, você tem banco central que é um pouco mais hawkish. Mas você não pode muito desviar da grande tendência. Ou seja, se a inflação está aumentando, como está aumentando agora, as previsões de inflação estão vindo cada vez maiores, é claro que você vai ter um banco central que vai ter que subir taxa de juros. Agora, dentro desse processo de subir taxa de juros, aí sim entra todo o processo do estilo de cada um, de influenciar mais ou influenciar menos o Copom, que é você ter, dentro do aumento de taxa de juros, um aumento maior ou um aumento menor. Tá? Mas a gente entende que, sim, você tem menos espaço político, né, para poder fazer, digamos assim, barbeiragens em relação à condução de política econômica por conta da estrutura profissional e muito competente, diga-se de passagem, do nosso Banco Central. Agora vamos para uma pergunta também desafiadora, né? A gente tem duas perguntas que eu vou relacionar, porque eu acho que a gente pode falar sobre elas de uma forma conjunta, né? Primeiro, tem alguma possibilidade do Trump influenciar na independência do Fed
E a segunda pergunta, acho que é bem pontual, é sobre o cenário de 50% de arremetida nos Estados Unidos. Essa probabilidade mais alta me assustou. Quais as Uhum. principais razões, na sua visão, para esse cenário ser possivelmente atingido? Sobre a questão da independência do Banco Central americano, nós também vemos ela com bastante pouca probabilidade. Você tem a democracia americana, né, uma democracia já bem antiga, né, tem mais de 200 anos, muito bem estabelecida, e você tem uma institucionalidade e uma separação dos vários órgãos do poder do Estado americano. E o Banco Central americano é independente, né? O que você pode ter naturalmente é o Trump, quando chegar o momento dele, está apontando, né, um novo candidato. Só que esse novo candidato também tem que ser aprovado pelo Senado. Dando aí um pequeno exemplo de como é que as instituições funcionam, durante esse processo, né, de escolha desse gabinete que o Trump formou para esse segundo governo dele, ele escolheu para o secretário de Defesa, isso, para secretário de Defesa, ele escolheu uma pessoa da Flórida, né, um passado bastante duvidoso, um passado bastante conturbado, inclusive com processos de assédio. Então você teve uma gritaria, né, na imprensa, a imprensa naturalmente levantou o currículo daquela pessoa, não era um currículo muito bom, e você teve a classe política dizendo, ó, eu não vou aprovar esse cara. O Senado americano sinalizou, tanto senadores democratas como senadores republicanos. Eles sinalizaram, a gente não vai aprovar esse cara. O que o Trump teve que fazer? Teve que retirar a candidatura dele e colocou naturalmente um candidato mais bem equipado, aparelhado, que acabou sendo aprovado, né? Então, a gente entende isso, né? A economia americana, o Estado americano tem uma institucionalidade muito preservada e não é um presidente que, no voluntarismo, vai conseguir trocar isso. Sobre a segunda pergunta, que é por que a possibilidade de arremetida aumentou, eu acho que é a questão que a gente entende dos. Primeira, confiança, né? Quando você olha para todas as pesquisas de confiança do consumidor e confiança do empresariado, depois das eleições do Trump, esses gráficos foram para as alturas. Então, a gente meio que está no máximo da confiança do empresariado e da confiança do consumidor. Então, o consumidor está querendo gastar mais e o empresário está querendo investir mais. Então, você tem toda essa onda de otimismo, né? E você já está vendo aí nos primeiros dias do governo Trump, né, vários anúncios de investimentos bilionários sendo anunciados, como esse projeto de 500 bilhões para infraestrutura de data centers e inteligência artificial, que foi anunciado aí na semana passada, na semana retrasada, se não me falha a memória. Então, isso que os economistas chamam dos animal spirits, né, os espíritos animais, eles parecem que estão em curso na economia americana no sentido de aumentar a atividade. É claro, né? Não dá para a gente nunca afirmar absolutamente nada com certeza quando a gente está falando em termos de economia, quando a gente está falando em termos de mercados. A única coisa que a gente sabe em relação ao futuro é que ele é absolutamente incerto, né? Todo esse processo, né? Todo esse processo que a gente está vendo de maior otimismo, né, com a economia americana, todo esse processo que a gente está vendo de maior otimismo com a economia americana, claro que ele pode ser descarrilhado por o Trump eventualmente cometer barberagens na questão de tarifa, na questão geopolítica. Tudo vai depender muito da habilidade que ele vai conduzir naturalmente o programa de governo dele. Tá? Mas hoje, com as informações que a gente tem, o que a gente tem é isso, né? Um aumento de confiança do consumidor e do empresário, levando naturalmente a atividade um pouco maior. Ótimo. Tem uma outra aqui que eu acho que é bem legal, a gente está ficando sem tempo, pessoal, estou tendo que juntar um pouco, mas que além dessa nossa questão fiscal, né, além dos nossos desafios políticos, monetários, o que mais a gente conseguiria fazer para destravar as questões de produtividade ou outras questões internas nossas para destravar um pouco a economia brasileira e voltar a crescer? Essa pergunta assim, é uma pergunta muito boa, né? É uma pergunta bem de olhando de médio prazo, assim, né? O nosso problema mais urgente, né, é resolver essa crise de credibilidade fiscal. Mas o Brasil tem dois grandes desafios, né, no sentido de trazer um crescimento maior e mais perene, mais sustentável no médio prazo. Primeiro, é a questão demográfica.
Lembrando que crescimento sempre é demografia e produtividade. Então, primeira questão demográfica, a nossa demografia hoje já é uma demografia ruim, é uma população que começa a encolher. Hoje, a taxa de filhos por mulher está abaixo de 2,1, né, que é o famoso índice de reposição da população brasileira. Está perto de 1,6, 1,7. Então, a gente tem um problema de demografia, que eu creio que talvez ele possa ser estimulado, eventualmente, com um programa de estímulo à imigração de boa qualidade, né? Você trazer imigrantes bem formados, querendo trabalhar. Isso é uma coisa que alguns países fazem para resolver esse problema. Os dois maiores exemplos que eu me lembre, Austrália e Canadá. E a segunda perna disso, né, é a questão da produtividade, né? A produtividade do brasileiro é muito baixa. O nosso nível educacional é muito baixo. Quando você pega aqueles testes do PISA, né, que você coloca alunos do mundo inteiro fazendo provas de línguas, fazendo provas de matemática, e você normatiza isso entre todos os países que participam, o Brasil, via de regra, né, ano após ano, ele fica ali último, penúltimo, antepenúltimo. O nosso resultado é muito ruim, especialmente quando você pega o percentual do PIB que a gente coloca na educação brasileira. Ele não é um percentual baixo diante dos outros países considerados emergentes. A gente gasta até que razoável em relação ao PIB, e o resultado que a gente obtém disso é um resultado muito baixo. Com isso, você tem uma mão de obra que é mal formada. Você hoje, no Brasil, você tem praticamente um desprezo pela profissão de engenheiro. O cargo de engenheiro, né, o curso de engenharia é um curso muito pouco disputado nas faculdades, e quando você compara o número de engenheiros que o Brasil forma, por exemplo, com o número de engenheiros que a China forma, que a Taiwan forma, que a Coreia forma, que os Estados Unidos forma, e eu estou falando isso não em números absolutos, divide isso o número de engenheiros por 100 mil pessoas da população. Você vai ver que a gente forma muito pouca gente técnica. E nesse mundo que a gente está caminhando, nesse mundo da inteligência artificial, a gente claramente está ficando para trás. Então, o Brasil precisa, sim, do ponto de vista mais estrutural, promover uma reforma no seu sistema educacional para melhorar os resultados, melhorar a nossa produtividade. Isso não é algo que vai aparecer no próximo governo. Talvez até por isso que os governos não tenham muito interesse em resolver, né, porque eles não vão colher esse fruto. Isso é um projeto geracional. Você precisa que tenha uma consciência no Brasil que você precisa fazer essa reforma da educação do ponto de vista geracional, esperando colher resultado daqui a 15, 20 anos só. É, eu vou fazer a última pergunta que repetiu aqui, André, mas eu sei que você já falou, só para a gente reforçar, porque tem umas 3 perguntas sobre isso, para a gente encerrar aí nos nossos últimos 3 minutinhos, que é essa questão da Bolsa Brasileira está barata. Já juntei aqui 3 perguntas sobre o tema, falando, ok, entendemos que sobre a ótica global, né, talvez não esteja assim tão valorizado, mas para o investidor brasileiro não seria a hora de entrar, né? Tem algumas perguntas falando sobre isso, né? Diante de tudo que a gente está vendo aí, não é um bom ponto de entrada. E essa questão entre, né, o preço relativo ao resto do mundo e preço histórico, juntando as perguntas. Acho que vale a gente encerrar com essa. Perfeito. Enfim, como a gente já falou, né, até por conta do ajuste da moeda, do diferencial de taxa de juros, a nossa bolsa globalmente ela perde atratividade. Mas quando você olha para o nosso histórico, sim, ela está barata, né? Você tem alguns setores, né, dentro da bolsa, como por exemplo os setores que o pessoal chama de aproximações de renda fixa, né, que é o setor de energia elétrica, o setor de saneamento, o setor de shopping. O pessoal chama de bond proxies, né? Você tem que essas empresas hoje elas estão com taxas de desconto, né? Elas estão com um prêmio, muito possivelmente o maior prêmio delas do ponto de vista histórico, né? E quando a gente olha para a simetria, né, uma coisa que a gente que olha muito para investimentos, né, assim como eu falei, o futuro é absolutamente incerto. A gente não consegue saber o que vai acontecer no futuro. O nosso assessment sempre é ver o preço que os ativos estão e ver se existe alguma simetria neles, assim, né? Dado que o cenário, dado que você tem isso de preço, dado que você tem isso de cenário incorporado nos preços, olhando para frente, a probabilidade maior é de você subir ou de você cair.
Então, assim, olhando sobre esse prisma, sim, Bolsa Brasileira, ela historicamente está barata. Eu diria que a simetria dela é positiva, né? Possivelmente, né, a maior probabilidade é de você ter um movimento de valorização, olhando para o médio prazo, e não um movimento de desvalorização. Agora, você pode sim ter ela piorando antes de melhorar. A gente ainda está no processo de 2025 um tanto quanto turbulento. Isso pode acontecer. E, naturalmente, para você começar um processo de valorização, você precisa de fluxo. Para você precisar de fluxo, você precisa de ter um trigger, né? Você precisa ter um gatilho. Né? No momento, né, com o que a gente tem de informações, a gente não está vendo esse gatilho. Né? A gente tem uma situação fiscal que deve permanecer complicada. Na medida que você comece, eventualmente, a ter o mercado, né, já começando a operar, a precificar mais as eleições, talvez esse seja um trigger. Né? Então, a gente acha que sim, as ações brasileiras estão baratas, é uma alocação de risco interessante, olhando em reais, né, pensando para quem está em reais, mas fazendo a ressalva que pode piorar antes de melhorar e que a gente não enxerga ainda o trigger, né, para essa virada acontecer nesse curto prazo ainda. Ou seja, é um investimento para quem está olhando o médio prazo, tem que ter paciência nesse tipo de investimento. Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Respeitando o nosso horário aí, muito obrigada às mais de 300 pessoas que entraram aqui com a gente hoje, dando o pontapé inicial. Obrigada a todos que participaram, todas as discussões aqui que a gente teve nesse momento aqui, né? A gente brinca de previsibilidade, né? De tentar prever o futuro. A gente sabe que não é fácil, que não é assim, mas que é muito bom. Sou suspeita, mas é muito bom a gente ouvir o André. Muitos elogios pela clareza, didática, e a gente conseguir enxergar um pouquinho aí sobre essa visão tão profunda. É isso, pessoal. Perfeito. Obrigada. Deixei aí em cima as inscrições para o Tag Summit. Quem não viu, reforço para a gente fazer as inscrições aí, para quem puder. Tá? Presencial seria ótimo aqui em São Paulo, senão a gente tem a versão online também. Não esqueçam de colocar os dados certinhos na trilha para garantir aí que a gente consiga fazer todos os certificados. E até o próximo mês que vem. Espero vê-los todos lá. Gente, muito obrigado, um grande abraço para todos, um 2025 com muita saúde para todo mundo. Um grande abraço. Até breve.